Nós iremos estudar essa semana os ciclos biogeoquímicos, né? Capítulo 10 do livro de Biologia, páginas 174 a 180. O objetivo dessa aula é conhecer os ciclos biogeoquímicos e associar eles à ação do homem ou à interferência do homem nesses ciclos, né? Que é chamado de ações antrópicas. As professoras que estão na frente é Keila e Daniela. Vamos começar analisando o nome biogeoquímicos, né? Bio vem de seres vivos, geo vem de ambiente terrestre e químico dos elementos químicos, como carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio e entre outros. Todos esses elementos químicos vão estar envolvidos nesses ciclos biogeoquímicos, né? Como eles abordam conteúdos de biologia, de geografia e de química, né? Então, essas questões do Enem vão vir de forma interdisciplinares. Nos 4 ciclos que mais caem no Enem, que a gente vai estudar agora, é o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio. Qual é a importância da gente estudar esses ciclos? Por que eles são importantes? Eles são importantes porque permitem que os elementos químicos não acabem na natureza. É através dele que os elementos passam pela atmosfera e pela cadeia alimentar, né, entrando nos seres vivos através da cadeia alimentar, garantindo a manutenção da vida na Terra. O primeiro ciclo que a gente vai estudar é o ciclo da água. Bem fácil de vocês entenderem, porque onde é que nós encontramos água no estado líquido? Nós encontramos nos oceanos, nos lagos e nos rios, né? Então, com a ajuda dos raios solares, o que é que eles vão fazer com essa água? Vai transformar essa água do estado líquido para o estado de vapor, a evaporação. Chegando na atmosfera, esses vapores, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão se condensar, formando o que? Nuvens. Então, essa condensação vão formar as nuvens. É possível que as nuvens, quando pesar e descer na camada mais baixa da atmosfera, elas caiam em forma de neve ou de gelo, se for na região fria. Se não, elas vão se precipitar, as gotículas vão ficar maiores e precipitar em forma de chuva. Boa parte delas vão retornar aos oceanos, lagos e rios. Outra parte vai se infiltrar nos lençóis freáticos, vão ser absorvidas pelas plantas e vão ser devolvidas também pelas plantas através da transpiração. E vai acontecer de novo a evaporação e o ciclo vai ser retomado, né? Aqui vocês têm um esquemazinho bem simples para vocês verem, ó. Evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Então, é só para vocês lembrarem desse ciclo curto. Começa da evaporação, condensa as nuvens e precipita, né? Essa animaçãozinha aqui ajuda vocês verem bem direitinho esse processo, né? O sol aquecendo as águas dos lagos, dos rios e dos oceanos, formando as nuvens precipitando em forma de chuva, retornando aos rios, lagos, infiltrando nos lençóis freáticos. E assim mantendo o ciclo da água, abastecendo todos os seres vivos desse líquido tão precioso, né? Que é a água. Agora nós iremos estudar o ciclo do carbono. Carbono é um dos principais elementos que constitui a vida. Ele é indispensável, porque está presente também nos seres, tanto animais como nos vegetais, né? Os vegetais, através do carbono, eles realizam a fotossíntese, é o que vocês vejam aqui. E também sem esse carbono não existiriam os primeiros elementos que formam
o primeiro nível trófico da cadeia alimentar que nós estudamos, que são os produtores, né? Além disso, sem o carbono também a Terra não teria as condições ideais para a vida, porque esse gás mantém a Terra na temperatura ideal para ter vida na Terra. Sem ele, a Terra poderia virar um bloco de gelo. Então, vamos começar a entender esse ciclo. O ciclo do carbono, o carbono está presente na atmosfera. Quem é que vai capturar ou absorver esse gás? São as plantas. Através de quê? Da fotossíntese, né? Os raios solares vai ajudar a quebrar esse gás, carbono, e formar um açúcar chamado glicose, que é o alimento das plantas, né? E o resultado dessa fotossíntese vai ser o oxigênio, que vai ser absorvido pelos animais. E os animais vão devolver o dióxido de carbono. Não só devolve o gás carbônico para a atmosfera, os animais, né? Mas os fungos e bactérias que atuam nos organismos em decomposição também devolvem esse gás para a natureza, a atmosfera. Então, o ciclo funcionaria muito bem assim, certo? As plantas capturando o gás carbônico, os animais devolvendo, né? E os organismos os decompositores também decompondo o resto de folha de animais e devolvendo o CO2. Porém, depois da Revolução Industrial, com o aumento das fábricas, das indústrias, da exploração dos combustíveis fósseis, né? Então a queima desse combustível fóssil tem aumentado a quantidade de CO2 na atmosfera. E o que é que o homem tem feito com a vegetação? Desmatado, né? Então, sem ter a vegetação para capturar, e o homem lançando muito através das fábricas, das indústrias e dos carros, motos, né? Do uso de combustíveis fósseis, então tem aumentado a concentração de CO2, porque não tem planta suficiente para retirar e tem um aumento desse gás, não só dele, do CO2, mas também o metano. Então, o que é que tem acontecido? Tem formado uma camada muito grossa do gás, esse CO2. Então, os raios solares entram no planeta Terra, mas não conseguem sair, aumentando assim a temperatura da Terra. E aí as consequências são graves para o planeta, porque vai aumentar os períodos de seca, né, de estiagem em algumas regiões, outras vai ser chuvas demais, o derretimento das geleiras, extinção de animais, incêndios. Então, as consequências não são boas, né? Porque está aumentando a temperatura da Terra. Vou ver se dá para vocês ouvirem aqui este vídeo, que vai dar maior informação. Se não, vocês procurem no YouTube, efeito estufa, qualquer vídeo, para vocês terem mais informações, certo? Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Agora que já vimos as camadas da atmosfera, chegou a hora de ver como isso nos afeta, através de um fenômeno climático chamado efeito estufa. Vamos conhecê-lo um pouco mais. O nome efeito estufa é porque é muito parecido com aquelas estufas de vidro, muito usadas para criar plantas. O efeito funciona da seguinte forma: parte da energia vinda do Sol passa pela nossa atmosfera e se transforma em calor. Porém, os gases da nossa atmosfera não deixam que todo o calor saia. Existe um exemplo bem simples para mostrar isso. Um dia quente, quando um carro é deixado ao sol, seu interior fica muito quente, certo? A energia consegue entrar, mas não consegue sair completamente, fazendo com que o interior do carro fique muito quente. É mais ou menos o que ocorre no nosso planeta. Sem o efeito estufa, nossa temperatura seria muito baixa. Então, o
O efeito estufa é algo natural da própria atmosfera. Mas existe um problema. Nós, seres humanos, estamos fazendo com que cada vez mais saia menos calor, colocando mais gases na atmosfera. É o que chamamos de aquecimento global. Queimadas nas florestas, chaminés das fábricas, muitos carros circulando nas ruas, produzem gases muito nocivos. E além de serem ruins para a nossa respiração, aumentam o aquecimento global. O aumento da temperatura do nosso planeta aumenta o derretimento das geleiras nos polos, diminui o número de plantas e animais e aumenta o número de furacões. Consumir menos embalagens, reciclar o lixo, utilizar menos os transportes poluentes são formas de ajudar. Faça sua parte. O planeta e as futuras gerações. Então, bons estudos. Próxima semana estudaremos o ciclo do nitrogênio e oxigênio e vamos exercitar para a compreensão.